gente, tudo bem? Aparecendo aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu quero contar para vocês como que eu quase trabalhei de graça aqui na Irlanda. Uma coisa que ninguém me contou e eu só descobri no perrengue que eu passei, porque a gente quase perdeu aí uns 1.000 euros. E foi um BO assim enorme. Então eu vou contar tudinho pra vocês o que aconteceu. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, me siga também nas outras redes e bora lá que eu vou contar pra vocês o maior perrengue que eu passei aqui na Irlanda. E pra você não cometer o mesmo erro, tá? Então o que aconteceu, gente? Quando eu cheguei aqui na Irlanda, meu primeiro emprego eu arrumei para trabalhar na conveniência do Spar, que é uma rede aqui muito famosa. E eu trabalhava como assistente no Deli. Eu tenho a cidadania, então eu posso trabalhar full time, beleza. Comecei a trabalhar lá. Só que, o que acontece aqui na Irlanda? Para você trabalhar, você precisa ter um documento que se chama PPS. Só que para você ter esse documento chamado PPS, você precisa que uma empresa te dê uma carta para você ter esse documento. Quando você trabalha sem esse documento, a empresa retém 40% do seu salário e você só recebe 60% até a chegada do bendito PPS, tá? Então assim, comecei a trabalhar. Falei para a empresa, não tem PPS, tudo bem, a gente vai te fornecer a carta. Você entra lá no site do Revenue, faz a sua inscrição, manda os documentos. Basicamente eles pedem o seu documento com foto, a sua carteira, a sua carta da empresa, né? E eles pedem o seu comprovante de residência, porque é onde eles vão mandar o número do PPS, tá? E aí, beleza, comecei a trabalhar, avisei eles que eu não tinha, eles me deram a carta. E aí eles falaram pra mim assim, olha, como você não tem o PPS, a gente vai te pagar 50% só do seu salário. E é como se a gente estivesse fazendo um empréstimo pra você. E quando chegar o PPS, a gente te paga os 30% restante. Por quê? Aqui na Irlanda, você é taxado em 20% sobre o seu salário de imposto quando você é registrado, até um determinado valor, que eu vou colocar aqui certinho que eu não sei de cabeça, tá? Aí eu falei, tá estranho, por que só 50%? Sendo que o certo seria eles reterem 40%, porque eu não tenho PPS. Achei estranho, mas, né, precisava trabalhar, precisava do dinheiro. Aí tá bom, achei estranho, aí comecei a conversar com a minha supervisora, que era brasileira. Aí ela falou pra mim, Bia, é assim mesmo, vai chegar seu PPS, quando chegar vai acertar. E uma outra menina falou pra mim, gente, que isso é bem importante. Tem empresas que você vai trabalhar os 2 meses sem receber nada, até você receber o PPS. Então ela falou, amiga, pelo menos você vai receber 50%, porque tem muita empresa que só paga quando chegar o PPS. Aí eu falei, tá. Achei estranho, toda semana eles não me davam o payslip. O payslip é como se fosse o olerite, tá? Eles só me pagavam em mão. Aí beleza. Tá. Aí chegou o visto do Alan começou a trabalhar lá também com a mesma história. Toda semana a gente só ganhando 50% e tipo, gente, não, a gente só tava conseguindo pegar o dinheiro pra se manter aqui. Nem pagar o aluguel eu conseguia com aquele dinheiro. Aí eu fiquei encucada, falei, Paula, vou sair. Vou arrumar outro emprego, até porque pro meu inglês eu não tava desenvolvendo o quanto eu esperava e comecei a sair de lá. Quando eu saí de lá, vamos colocar, eu tinha trabalhado 160 horas e eles só tinham me pago 60 horas. Aí eu, graças a Deus, gente, eu anotei tudo. Todas as semanas, quantas horas eu trabalhei, quanto que eu recebi. Fui e mandei pro gerente da loja. Aí ele falou assim pra mim, eu falei, olha, agora que eu vou sair, você não pode me pagar a diferença dos meus 80%? E aí quando chegar o meu PPS, vocês vão reter os 20, né?
Aí ele falou, não, Bia, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Você vai sair, mas o Alan vai ficar trabalhando aqui, não vai? Eu falei, vai. Então a gente vai começar a passar suas horas pro Alan. Porque o Alan, ele só tava trabalhando 20 horas, porque era tipo dezembro, tava fraco o movimento e tal. Então o Alan tava trabalhando só as 20 horas, aí o que eu pensei? Como eu tenho 100 horas pra receber, o Alan trabalha 20, toda semana eles pegam 20 horas que seriam minhas, dão pro Alan e pagam ele como se fosse 40 horas. Era a forma que eles ofereceram pra gente receber. Tá bom. O Alan continuou trabalhando lá e nada deles passarem as minhas horas pra ele. Aí o Alan foi questionar e ele falou assim, não, a gente só vai passar essas horas da Bia pra você quando chegar o seu PPS, que a gente vai pagar tudo de uma vez. Aí eu falei, gente, não faz sentido. Como que eles vão pagar tudo de uma vez? Se eles pagassem tudo de uma vez, gente, tem uma faixa que você só é tributado até 20%. Passando de certo valor, a gente seria tributado em 40%. Então, naquele valor todo que eu tinha para receber, eu só ia receber 60%. E aí, tá, não estavam pagando minhas horas, o Alan estava recebendo 20 horas. E aí, falou, em janeiro chegou o PPS. 2 meses depois, chegou o meu PPS e o PPS do Alan. Aí o Alan foi lá conversar com eles para receber tanto as minhas senhoras que estavam presas, como o restante do dinheiro dele também, que tinha uma parte lá, né? Porque eles só pagavam 50%, lembra? Beleza. Quando chegou o PPS, o Alan foi conversar com o gerente. Aí o gerente falou assim, olha, conversei com o dono falou que não consegue pagar para vocês todo o valor. E aí a gente vai ver o que vai ter que fazer. Aí eu falei, como assim não vai pagar todo o valor? Eu trabalhei, eu vou receber essas horas. Eu já trabalhei faz 2 meses, eu quero todo o meu dinheiro. E aí o dono ligou pro Alan e falou assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer para pagar vocês, porque vai acabar prejudicando o meu orçamento, pagar tudo de uma vez agora. O que eles queriam fazer? Que o Alan continuasse trabalhando lá, trabalhando 20 horas por semana, e eles iam diluir nos payslips do Alan essas 20 horas que estavam, essas 20 horas que ele poderia trabalhar a mais. Então ia demorar tipo uns 4 meses pra gente receber tudo que era devido. Aí eu falei pra Alan, não faz sentido você ficar mais lá, eles já estão inventando coisa, não. Aí, gente, eles proporam pro Alan, o Alan continuar trabalhando só 20 horas, e eles iriam diluir essas 20 horas nos próximos payslips. E aí o que a gente percebeu? O correto, gente, quando você começar a trabalhar, a empresa registrar você receber o seu payslip, e no seu payslip aparecer lá a diluição dos 40% para o Revenue. Quando você receber o seu PPS, você vai receber de volta os 20%, e os 20% correto da taxa já está com o Revenue. Só que o que esse SPAR fez? Eles não registraram a gente, não pagaram a gente em cash hand, porque trabalhar como cash in hand, você deve receber 100%, não tem desconto. Então não fizeram isso, ficaram pagando pra gente só 50%. Na hora que chegou o PPS, que eles foram ver o quanto eles estavam devendo pra gente, que eram 100 horas minhas, só meu era 1000. Mas acho que uns 600 do Luan, eles se desesperaram e eles não queriam pagar. Aí o Alan falou, olha, não aceito essa proposta, eu não quero mais trabalhar aqui, eu arrumei outro emprego. Faz o seguinte, me paga de uma vez então, eu não tenho problema nenhum em pagar as minhas taxas, me paga de uma vez no meu payslip, porque eles tinham registrado já o Alan, Cara, eles enrolaram muito a gente, fazia tipo 1 semana e meia que a gente tinha um PPS e nada de resolver. Ai, vamos ver. Aí, um dia, falaram que não dava pra fazer assim, que não ia pagar de uma vez. Aí o Alan falou eu me estressei e falei assim, Alan, porque, gente, eu falei, eu vou procurar então um advogado. Se eles não pagarem a gente até segunda-feira, eu vou procurar um advogado. Você pode falar isso pra ele. Aí o Alan falou isso pro gerente, que a gente ia acionar um advogado
na sexta-feira. Olha, se vocês não resolverem nosso problema até segunda-feira, eu tenho minhas contas para pagar, eu vou acionar um advogado porque vocês não estão pagando o que eu mereço receber. Gente, o dono da loja se transformou. Ele ligou pro Alan, xingando o Alan, falando que o Alan queria prejudicar a empresa dele, porque a gente queria acionar advogado, porque ele tinha dado pra gente a carta do PPS, como se fosse assim, nossa, sabe? Qualquer empresa tem que dar a carta do PPS, ele não fez um favor. Daí o Alan falou assim, olha, eu não quero prejudicar a sua empresa, eu só quero o que é meu por direito. Eu trabalhei, eu mereço receber esse valor, em nenhum momento, sabe, eu tô pedindo mais do que eu mereço. Então, conversa com a sua contadora e eu espero que vocês me paguem segunda-feira tudo. Gente, uma vez me falaram isso pelos grupos do Facebook, que aqueles têm muito medo de advogado. Cara, na segunda-feira recebemos todo o valor pelo payslip do LAN. Tivemos que pagar as taxas, obviamente, mas não saímos no 0 a 0. Então, eu falei isso, eu conversei muito isso com o Alan. Se a gente não conseguisse falar inglês, se virar, sabe, discutir com eles, a gente tinha se ferrado, a gente teria perdido dinheiro. Então, quantas pessoas que esses caras não devem ter prejudicado, né? Porque a gente teve que ameaçar um advogado para receber o nosso salário, que já estavam presos com eles há 2 meses, simplesmente porque eles erraram, eles não registraram a gente, eles não deram pra gente payslip e a gente não sabia dessa informação. Eu não sabia que eu precisava receber um payslip. Eu achava que eles estavam fazendo tudo pela contabilidade. Ninguém fala isso. Então, gente, se você tá chegando aqui na Irlanda, você vai começar a trabalhar, você preste muita atenção se a empresa está te dando payslip. Se no payslip está vindo o desconto dos 40%, porque você ainda não tem o PPS. E aí, quando chegar o seu PPS, o que vai acontecer? O próprio Revenue vai te devolver todas as suas taxas, tá? E não tem, por exemplo, eu mudei de emprego, mesmo sem PPS, eu não tive problema nenhum em receber tudo que era do meu trabalho, tá? Porque eu tava trabalhando na creche 3 semanas, ela começou a me pagar com payslip, no payslip eu via lá o desconto dos 40%. Na semana que chegou meu PPS, eu passei para ela, no próximo salário eu já recebi com as taxas devolvidas, tá? Então, foi super tranquilo, porque ela estava fazendo da maneira correta, me registrou desde o início. Agora, as minhas horas do SPAR, eles realmente eles passaram tudo pro Alan e eles pagaram tudo pelo payslip do Alan. Então, é como se eu nunca tivesse trabalhado nesse SPAR, né? Porque eles fizeram esse erro aí. Então, tomem muito cuidado, né, dessa questão do registro. Se você for trabalhar em cash hand, você tem que receber 100%, porque a empresa não tá pagando taxa, então você não tem que pagar, né? Tem alguns lugares aqui que você consegue trabalhar como cash hand, às vezes algumas empresas de cleaner, alguns trabalhos até como babá também, algumas famílias não te registram. Então a gente tem que ficar muito esperto, prestar muita atenção nos acordos que a gente faz, conversar muito bem com as pessoas. Então, assim, tá vendo? Se a gente tivesse vindo 0 inglês, a gente teria tomado esse golpe. Então, eu quis trazer essa história pra vocês, tá? Pra alertar realmente, porque a gente quase perdeu o dinheiro, porque o cara, ele tava querendo não pagar. Se a gente não tivesse ameaçado o advogado, ele não queria pagar a gente, tá? Então, graças a Deus, o Alan saiu de lá, a gente recebeu tudo, ele começou em outro emprego. O Alan tá trabalhando agora com logística, no warehouse. Se vocês quiserem um vídeo dele falando como que tá sendo trabalhar aqui na Irlanda com logística nessa área, deixem aqui nos comentários, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu joinha, que eu tô trazendo bastante conteúdo aqui pra vocês sobre a minha vida aqui na Irlanda. Me siga também nas outras redes e até o próximo vídeo.